Programa Det Zandavale. Oferecimento Aurora, a hora mais gostosa do dia. Angel Lira Fox, On The Track. Primeira mostra Casa e Arte. Realize seu projeto de 15 de maio a 15 de junho. Edifício ET Renovável, na Avenida Getúlio Vargas, em Chapecó. Apoio Manias Confecções. Mania de vestir bem. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o programa Det Zandavale. Em virtude de tudo que está ocorrendo, de toda a repercussão que o programa está tendo, no sentido de que a gente está mostrando os profissionais da Mostra Casa e Arte, eu quero agradecer a todos vocês que me dão a honra de eu entrar todas as quartas-feiras na casa de vocês. Afinal, são vocês que coordenam isso, né? Vocês que escolhem com que a gente entre na casa de vocês com as informações que a gente tem. Então, hoje a gente vai mostrar mais alguns profissionais que estarão presentes na Mostra Casa e Arte, e em função de vocês, que o programa é feito único e exclusivamente para vocês, a gente abriu uma brecha hoje de uma dúvida de um telespectador que a gente vai esclarecer aqui. Afinal, o programa é também um prestador de serviço. Então, o meu convidado nesse primeiro bloco é o Dr. Gabriel Lanz, da Lanz Advocacia, o escritório Lanz Advocacia. Boa tarde, Dr. Gabriel. Boa tarde, Det. Um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada pela sua disponibilidade. E como eu falei, Gabriel, a gente presta serviço o máximo possível. Às vezes a pessoa pode até não achar que não é uma prestação de serviço, mas tudo é, né? Se não serve para um, serve para outro, como a gente está em canal aberto, aliás, estamos no mundo, né, através das redes sociais. Então, eu recebi um e-mail, Dr. Gabriel. Depois a gente vai falar mais do Dr. Gabriel. Recebi um e-mail que, claro, a gente vai preservar a nossa inquiridora aqui, né, a pessoa que está nos inquirindo nessa pergunta, que ela diz assim, ó: gostaríamos de esclarecimento sobre direitos dos devedores, como cobranças de juros em empréstimos. Tenho uma dúvida com um banco. Fiz um financiamento, mas não consegui efetuar o pagamento e agora o banco está cobrando um valor maior. O que eu posso fazer, Dr. Gabriel? O que ela pode fazer para pagar a dívida em um valor justo? Porque às vezes as pessoas até ficam com receio, correm pagar e não se sabe se isso realmente... Não que tudo seja duvidoso, mas a pessoa pode... pedir uma revisão de conta, de que forma ela deve proceder? Justamente, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo, não só aqui na comunidade de Chapecó, mas pela região inteira, né, o trabalho social que também você desempenha, e também parabenizar pela Mostra Casa e Arte, está ficando muito bonito, tenho certeza que vai ser um sucesso total. Sim, vai ficar maravilhoso. Então, bom, Det, na verdade, em relação ao problema que o telespectador passou, é realmente um problema muito recorrente, em virtude da habitualidade na contratação de financiamentos, de empréstimos, e sim, os devedores possuem direitos que eles devem usufruí-los, tá? O banco geralmente tenta fazer um tipo de pressão para que a pessoa pague logo a dívida e talvez no caos ou algum tipo de urgência em resolver aquela questão, ela acaba pagando valores a mais. Mas o importante é que o cidadão tem que ter ciência, tá? Que ele possui direito sim. Primeiramente, por mais que ele assinou um contrato, tá? O Código de Defesa do Consumidor permite que ele possa discutir cláusulas tidas como abusivas e ilegais, tá? Então, começando em relação ao problema que a telespectadora passou, se ela fez um financiamento, a primeira coisa que ela vai ter que ver discutir no contrato é os juros remuneratórios mensais, tá? A jurisprudência dos tribunais nacionais tem pacificado que os bancos estão submetidos à taxa divulgada pelo Bacen, a taxa média de juros divulgada pelo Bacen. Então, se ela tiver no financiamento que ela contraiu uma taxa de juros superior à divulgada pelo Bacen, ela pode entrar com uma ação revisional, tá, para discutir essa taxa e requerer a equiparação com o que está disposto no Bacen. Gabriel, só para eu não perder a pergunta. Eu, leiga, que sou, quero pagar uma conta, a gente fica aflito para pagar, o bom pagador vai correndo pagar, né? Claro. Não tem esse conhecimento. No contrato, essa lei, o que eu digo, isso do Bacen, está no contrato? Deve estar no contrato? Não. Como é que ela vai saber se ela está pagando a mais?
Via de regra, ela tem acesso, no caso, à disposição que está no contrato, né? Lá no contrato que ela fez, o caso, com o banco, com a instituição financeira, vai estar contemplando a taxa de juros que ela paga por mês. A partir disso... Isso. Para conferir se ela está pagando o valor adequado, ela pode entrar no site do Banco Central, ele vai ter lá as informações, no caso, para conferir a taxa de juro mensal, a taxa média de juro mensal, no caso, né, a que o banco está submetido. Então, ela vai poder fazer esse confrontamento. Então, se ele estiver pagando a mais, ele tem direito a entrar com uma ação revisional para pedir a equiparação, no caso, aquele juro. Só tem que tomar cuidado uma coisa, existem várias teorias sobre juros, legalidade de juros e assim por diante. São teorias, tá? Mas o que vem sendo julgado pelos tribunais, o que vem sendo adotado pelas turmas recursais assim, e outras esferas da justiça, é que os bancos estão vinculados à taxa média de juros do Banco Central. Tá? Então, por exemplo, dificilmente alguém que tem uma teoria de juro legal de 1% ao mês não vai conseguir êxito, não vai conseguir a procedência da ação. Qualquer juro fora do que vigora no Bacen já está ilegal? É tido como ilegal, é tido como abusivo. Então, pela regra do CDC, a pessoa tem digamos assim, o direito de pleitear essa redução via judicial. E se a pessoa, doutor Gabriel, ela já pagou, de repente dá um insight nela, mas eu acho que eu estou pagando essa conta demais. Ela fez um acordo, pagou. Pagou 2, 3, 4, 5, 6 prestações. Aí ela pede uma revisão. Ela pode pedir uma revisão. Pode. Aquilo que ela já pagou a mais, tem retorno ou o dinheiro é que nem soco mesmo? Vai, não volta mais? Não, uma boa pergunta, Dete. Na verdade, ela tem direito sim à restituição dos valores que ela pagou a mais. Tá? O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, tem uma disposição que se chama repetição do indébito. Tá? É onde o credor, tá, que recebeu o valor a mais, tem a obrigação de restituir em dobro ao consumidor, que nessa questão seria o devedor. Só que os magistrados e as turmas recursais têm entendido que não incide, no caso, essa repetição em dobro dos valores, porque eles entendem que não há má-fé do banco na cobrança desses juros. Tá? Mas mesmo assim, o direito... Não há má-fé, mas põe. Se passou, passou. Mas mesmo assim, no caso, o consumidor, o devedor, tem o direito à restituição do valor que ele pagou a mais com a correção monetária. Então, por mais que ele já tenha pago, por exemplo, a maior parte do contrato do financiamento, ele pode sim requerer a revisional e os valores considerados que ele pagou a mais serão restituídos ou descontados também do montante, do saldo que ele tem ainda para pagar. Doutor Gabriel, se a pessoa pagou, agora voltando ali, se a pessoa pagou 4, 5 prestações, terminou, não conseguiu pagar, né? Aí vem a financiadora, vamos refazer esse acerto. A pessoa... ela refaz o acerto, mas aquilo... Então, isso não seria, me corrija se eu estiver errada, pode atender. A nossa assessoria pode atender. Me corrija, Gabriel, se eu estiver errada. Aquilo que ela pagou não conta como... É uma nova negociação, quer dizer... Estou errada em dizer que seria juro sobre juro, mais ou menos, por aí ou não? Basicamente é o seguinte, quando acontece o inadimplemento do contrato, tá, aí vai incidir uma série de outros juros, tá? Então aí a gente vai aquilo que ela pagou, ela perdeu? Não. Não? Não, de forma alguma. Ela não vai perder o que ela pagou a mais. Tá? O que acontece? Ocorreu o inadimplemento, geralmente acontece a incidência de outros 2 tipos de juro. Tá? O primeiro que a gente chama de anatocismo. O que é? É o juro composto, é a capitalização do juro, tá? Que no caso seria de fato o juro sobre juro. Tá? É quando quando ocorre a incorporação, tá, de os juros de um determinado período no capital contratado, no caso do financiamento, do empréstimo. Sobre esse produto incide-se novamente os juros. Então por isso que a dívida eleva de uma forma considerável quando acontece no inadimplemento. Tá? E ainda, além do anatocismo, da capitalização dos juros, acontece também o que chama de comissão de permanência. Que é? A comissão de permanência acontece quando há um inadimplemento, tá? Que é, na verdade, a totalidade dos juros. Ela vai englobar tudo, o juro remuneratório, do financiamento, a multa em virtude do inadimplemento e também a atualização monetária do saldo ainda devedor. Tá? Só que tem muito cuidado, geralmente em alguns casos que eu percebo, pelo menos que a gente vem trabalhando, que a gente vem defendendo, ocorrem os 2.
certo? Ocorre tanto a incidência dos juros, da mora, da multa contratual e também da comissão de permanência. Isso acaba elevando a dívida da pessoa de uma forma muito alta. E às vezes vira uma bola de neve e a pessoa exato, pagando e repagando, é isso? Exatamente. Ela vai pagar um valor muito a mais do que ela contratou e o que é devido legalmente, no caso, para a instituição financeira, para o banco, para qualquer outro credor, no caso que ela tenha. Então vamos fazer o seguinte, tá bom o papo, né, gente? Eu já faria aqui o programa inteiro, mas eu vou fazer um convite aqui para o Dr. Gabriel. Vamos para o intervalinho? E eu volto já aqui com o Gabriel para responder mais uma perguntinha para vocês. Depois nós vamos para a Mostra Casa e Arte. Não sai daí.